Ei, ficou louca? O que está fazendo com minha filha? A voz ecoou pela mansão como um trovão. Rafael Cavalcante parou na entrada da sala, os olhos arregalados de choque. Ali estava Mirela Oliveira, a faxineira que ele havia contratado há apenas 3 dias, passando pano no chão de mármore com um bebê amarrado nas costas. Não era qualquer bebê. Era Sofia, sua filha de 5 meses. Mirela não se assustou com o grito. Continuou fazendo movimentos suaves com o pano, quase dançando. O bebê em suas costas estava quietinho, os olhinhos azuis curiosos, observando tudo ao redor. Senhor Rafael, ela não estava parando de chorar, Mirela disse com voz calma, sem se levantar. Tentei colocar ela no berço umas 5 vezes, mas ela chorava mais ainda. Aí eu pensei, se ela ficar aqui comigo enquanto eu trabalho, pelo menos não vai sofrer sozinha. Rafael ficou sem palavras. Sofia estava sorrindo? Quando foi a última vez que ele viu a filha sorrir? Na verdade, quando foi a última vez que ele realmente parou para olhar para ela? Você não pode sair carregando ela por aí. Ela pode cair, se machucar. Mirela finalmente se levantou, com cuidado para não balançar muito o bebê. A amarração estava firme e segura, feita com um pano limpo que ela trouxe de casa. Senhor, eu cresci cuidando de 3 irmãos pequenos. Minha mãe trabalhava e eu que ficava com eles. Sei como carregar criança direito. E olha só ela. Rafael olhou. Sofia estava realmente tranquila. Não apenas tranquila, ela parecia feliz. Os olhinhos brilhavam de um jeito que ele não via há meses. Como você conseguiu? Rafael perguntou, a voz mais baixa agora. Ela chora o tempo todo. As babás que eu contratei disseram que ela é impossível. Mirela sorriu com ternura, balançando levemente o corpo para embalar Sofia. Criança não é impossível, senhor. Só precisa de carinho. Sua filhinha é linda e esperta. Ela só estava precisando de alguém que ficasse perto, que conversasse com ela. Foi então que Rafael percebeu. Mirela estava cantarolando baixinho enquanto falava. Uma melodia simples, doce. Seu coração deu um aperto violento. Era uma cantiga de ninar que ele conhecia bem. Que música é essa que você está cantando? Ah, é uma cantiga antiga que minha avó me ensinou. As crianças adoram. Rafael sentiu as pernas bambas. Teve que se apoiar no batente da porta. Era a mesma canção que Camila costumava cantar durante a gravidez. Senhor Rafael, tá tudo bem? Mirela perguntou preocupada. O senhor ficou pálido. Tô bem. É só que faz muito tempo que eu não vejo ela assim, tão calma. Sofia escolheu esse momento para soltar uma risadinha. Um som cristalino que encheu a sala silenciosa. Rafael sentiu os olhos marejarem. Da porta dos fundos, onde havia parado para observar a cena, Natália Costa franziu o senho. Ela tinha chegado cedo para a sessão e presenciou toda a conversa. A intimidade entre Rafael e a faxineira a incomodou profundamente. Rafael, o que está acontecendo aqui? Isso me parece muito preocupante. A voz chegou da entrada da sala. Doutora Natália Costa apareceu com sua maleta de couro e expressão séria. Ela era uma mulher elegante de 42 anos, sempre impecável, com roupas caras e cabelo perfeitamente arrumado. Ah, Natália, você chegou cedo hoje. Natália era psicóloga e havia sido a melhor amiga de Camila desde a faculdade. Depois da tragédia, ela se ofereceu para ajudar Rafael com o processo de luto, fazendo sessões em casa 3 vezes por semana. Ela sempre dizia que havia prometido a Camila cuidar da família, caso algo acontecesse. Eu estava passando aqui perto e resolvi chegar mais cedo. Que bom, porque preciso falar com você sobre essa situação. Natália entrou na sala com passos firmes, os olhos fixos em Mirela e no bebê. Sua expressão era de quem acabou de presenciar algo muito grave. Rafael, você percebe o que está vendo aqui? Uma funcionária doméstica carregando sua filha enquanto trabalha?
Isso vai contra todas as recomendações de segurança e desenvolvimento infantil. Mirella sentiu o tom de desaprovação na voz da doutora e instintivamente abraçou Sofia com mais firmeza. O bebê, sentindo a tensão no ar, começou a ficar inquieto. Desculpa, doutora, mas eu só estava ajudando porque ela chorava muito. Não ia deixar a coitadinha sofrendo. Natália nem olhou para Mirella. Dirigiu-se diretamente a Rafael, como se a faxineira nem existisse. Rafael, precisamos conversar sobre isso urgentemente. O que está acontecendo aqui pode prejudicar o desenvolvimento emocional de Sofia e também pode atrapalhar seu processo de cura. Rafael ficou confuso. Como aquilo podia ser ruim se Sofia estava bem pela primeira vez em meses? Mas Natália, a Mirella só estava ajudando. Sofia chorava muito e agora está calma. Exatamente. E você não percebe o problema nisso? Natália se aproximou de Rafael, baixando a voz como quem compartilha um segredo médico. Sofia está criando um vínculo muito forte com uma pessoa que não faz parte da família. Quando essa pessoa sair da vida de vocês, pode causar um trauma sério. Mirella sentiu um frio na barriga. As palavras da doutora soavam como uma ameaça. Doutora, eu não quero causar problema nenhum. Só queria que a bebê ficasse bem. Natália finalmente olhou para ela com um sorriso frio e profissional. Tenho certeza de que suas intenções são boas, querida, mas você não tem como saber os riscos do que está fazendo. Cuidar de crianças é muito mais complexo do que parece. Rafael estava visivelmente abalado. Natália sempre falava de forma muito convincente, usando termos que ele não entendia completamente. Mas ela parece tão feliz. Às vezes o que parece bom no momento pode causar problemas sérios depois, Rafael. Sofia precisa aprender a se acalmar sozinha, sem depender tanto de outras pessoas. Sofia, como se entendesse que estavam falando dela, começou a choramingar. Mirella automaticamente balançou o corpo, tentando acalmá-la. Viu só? Natália apontou. Dependência imediata. Isso é exatamente o que eu estava falando. Rafael, precisamos resolver essa situação antes que fique pior ainda. Meia hora depois, Rafael estava sentado no escritório com Natália. Sofia havia sido colocada no berço do quarto dela e seus chorros se ouviam pelo interfone. Rafael, você percebe o que está acontecendo com você? Natália abriu um bloquinho e ajustou os óculos. Você não acha que está confundindo alívio com outra coisa? Como assim? Natália suspirou, como quem precisa explicar algo delicado. Você perdeu Camila. Está sentindo um vazio enorme, uma necessidade de cuidado e proteção. Quando vê essa faxineira cuidando de Sofia, sua mente pode estar interpretando isso como algo que pode preencher esse vazio. Rafael franziu a testa. As palavras de Natália sempre eram complicadas, mas faziam sentido de um jeito que o deixava confuso. Mas eu só fiquei feliz de ver Sofia bem. Claro que ficou. Mas você precisa ter cuidado para não confundir esse alívio com algo mais profundo. Pode ser perigoso. Natália se inclinou para a frente, com expressão preocupada. Rafael, eu conheci você e Camila há mais de 15 anos. Vocês eram perfeitos juntos. E agora, apenas 5 meses depois da morte dela, como você descreveria o que sente pela Mirella? A pergunta pegou Rafael desprevenido. Como ele se sentia em relação a Mirella? Gratidão? Alívio? Ou seria algo mais? Eu não sei. Acho que gratidão. Gratidão. Natália anotou algo no bloquinho. E quando você viu ela cantando aquela cantiga que a Camila cantava, o que sentiu? Rafael engoliu em seco. Natália tinha escutado a conversa toda desde a porta. Eu senti como se Camila estivesse ali de alguma forma. Natália completou. Como se por um momento sua esposa tivesse voltado através dessa outra mulher. Rafael ficou em silêncio. A
As palavras de Natália eram como facas, cortando fundo em feridas que ele nem sabia que estavam abertas. Isso é muito comum em casos de perda traumática, Rafael. A mente procura formas de amenizar a dor. Às vezes isso significa transferir sentimentos importantes para pessoas que nos trazem um pouco de paz. Mas, e se for real? E se eu realmente estou sentindo algo por ela? Natália sorriu com condescendência. Querido, você acha que é possível se apaixonar por alguém que conheceu há 3 dias? Alguém que não tem nada em comum com você? Isso não seria amor, Rafael. Seria sua mente tentando fugir da dor. As palavras de Natália ecoaram na cabeça de Rafael como um martelo. Sua mente fugindo da dor. Seria isso mesmo que ele estava sentindo? O que eu devo fazer então? Primeiro, você precisa criar limites claros. Mirella é sua funcionária, não a babá de Sofia. Ela deve se concentrar apenas na limpeza da casa. Mas e se Sofia chorar? Natália fechou o bloquinho com um estalo. Rafael, crianças choram. É natural. Sofia precisa aprender a se acalmar sozinha. Se você continuar permitindo essa dependência, pode estar prejudicando o desenvolvimento dela. Do quarto de Sofia, os choros continuavam vindo pelo interfone. Rafael sentiu o peito apertado. Talvez você tenha razão. Tenho sim. E Rafael? Natália colocou a mão no braço dele. Lembra que eu prometi a Camila que cuidaria de vocês dois? Eu levo essa promessa muito a sério. Sempre vou estar aqui para ajudar. Rafael, me conta sobre aquele dia. O dia em que Sofia nasceu. Eles ainda estavam no escritório. O choro de Sofia havia parado, provavelmente porque ela se cansou de chorar sozinha. Rafael sentia um peso no peito sempre que pensava naquele dia terrível. Natália, a gente já conversou sobre isso tantas vezes. Eu sei, mas é importante falar. Faz parte do processo. Me conta como você se sentiu quando segurou Sofia pela primeira vez. Rafael fechou os olhos, tentando bloquear as memórias que vinham como uma enxurrada. Eu não consegui segurá-la direito. Camila tinha acabado de morrer. Os médicos colocaram Sofia nos meus braços e eu só conseguia pensar que ela era a razão pela qual eu tinha perdido minha esposa. Natália anotou algo rapidamente. E quando você olha para ela agora, o que vê? Eu vejo Camila. Sofia tem os olhos iguais aos da mãe, o mesmo formato do rosto, e isso me dói, Natália. Dói muito. Por isso você evita cuidar dela? Rafael assentiu, sentindo lágrimas queimarem seus olhos. Toda vez que eu olho para Sofia, eu lembro do que perdi. Lembro que Camila morreu para ela nascer. Sei que é injusto, mas não consigo. E quando você viu Mirella cuidando dela hoje, cantando aquela cantiga que Camila amava, foi como se Camila estivesse ali de novo. Por um momento, eu esqueci da dor, esqueci da culpa. Vi minha filha sorrindo e senti esperança. Natália se inclinou para a frente com expressão séria. Rafael, você não percebe como isso pode ser perigoso? Você está usando Mirella como uma fuga da sua dor real. Em vez de enfrentar o luto de forma saudável, está se escondendo atrás de uma ilusão. Mas se essa ilusão me faz bem... Não faz bem, Rafael! Natália bateu levemente a caneta na mesa. Faz você evitar enfrentar seus sentimentos verdadeiros. Faz você negligenciar sua filha porque tem alguém para fazer isso por você. E o pior, faz você confundir gratidão com algo mais profundo. Rafael ficou em silêncio, processando as palavras dela. Camila era especial, não era? Natália continuou com voz mais suave. Ela era inteligente, formada, da sua classe social. Vocês tinham sonhos em comum, planos de vida parecidos. O que você tem em comum com uma faxineira? A pergunta doeu mais do que Rafael esperava. Natália, isso não é preconceito, é realismo. Rafael, eu conheci Camila desde a faculdade. Sei como ela era.
Você realmente acha que qualquer pessoa poderia ocupar o lugar que ela tinha na sua vida? As palavras de Natália plantaram uma semente venenosa na mente de Rafael. Ele começou a questionar tudo o que havia sentido naquela tarde. E Sofia, Natália continuou, ela merece crescer com estrutura, com limites, não sendo mimada por qualquer pessoa que apareça na vida de vocês. Você quer que ela cresça achando que sempre vai ter alguém para resolver seus problemas? Rafael balançou a cabeça, confuso e cansado. Não, não é isso que eu quero. Então você sabe o que precisa fazer. No dia seguinte, Rafael chamou Mirela no escritório antes dela começar o trabalho. Mirela, preciso conversar com você. Ela entrou tímida, com um uniforme de trabalho impecável e uma expressão preocupada no rosto. Fiz alguma coisa errada, Sr. Rafael. Rafael evitou olhar diretamente para ela. As palavras de Natália ecoavam em sua cabeça como um mantra. Gratidão não é amor. Transferência emocional, dependência artificial. Não é que você fez algo errado. É que acho melhor você focar só na limpeza mesmo. Sofia não é sua responsabilidade. O rosto de Mirela mostrou confusão e mágoa. Mas, senhor, ontem ela estava tão bem. Mirela, você foi contratada como faxineira, não como babá. Acho que ficou meio confuso o que aconteceu ontem, mas não pode se repetir. As palavras saíram mais frias do que Rafael pretendia. Ele estava repetindo exatamente o que Natália havia sugerido que dissesse. Entendi, senhor. Mirela baixou a cabeça. Não vou mais pegar ela no colo. Rafael sentiu um aperto no peito, mas forçou-se a continuar. E outra coisa. Se ela chorar, me chame ou chame quem estiver cuidando dela. Não tente resolver sozinha. Tá certo, senhor Rafael. Mirela saiu do escritório com os ombros caídos. Rafael ficou sozinho, tentando se convencer de que havia feito a coisa certa. 2 horas depois, os choros de Sofia ecoavam pela casa toda. Rafael tentou se concentrar no trabalho, mas o som era insuportável. Ele subiu ao quarto da filha e encontrou Mirela parada ao lado do berço, com as mãos cruzadas às costas, visivelmente aflita. Sofia chorava desesperadamente, com o rosto vermelho e lágrimas escorrendo. Por que você não pegou ela no colo? Rafael perguntou, irritado. O senhor disse para não pegar. Mirela respondeu baixinho. Disse para chamar o senhor se ela chorasse. Rafael olhou para a filha, depois para Mirela, depois de volta para Sofia. A situação era absurda. Então, por que não me chamou? Chamei sim, senhor. 3 vezes. O senhor estava no telefone e disse para esperar. Rafael lembrou vagamente de Mirela batendo na porta do escritório enquanto ele falava com um cliente. Ele havia feito um gesto para ela esperar. Pega ela, Rafael disse finalmente. Mas o senhor disse... Esquece o que eu disse. Pega ela agora. Mirela pegou Sofia no colo com cuidado. O bebê se acalmou imediatamente, aninhando-se no colo conhecido. O silêncio súbito foi ensurdecedor. Rafael sentiu uma mistura de alívio e culpa. Como aquilo podia estar errado se funcionava tão bem? Desculpa, Mirela. Eu não devia ter... Ele começou, mas não conseguiu terminar a frase. Tudo bem, senhor. Ela balançou Sofia suavemente. Eu só quero que ela fique bem. Rafael saiu do quarto mais confuso do que nunca. Durante toda a semana seguinte, Rafael oscilou entre permitir e proibir que Mirela cuidasse de Sofia. Nos dias que ele seguia à risca as orientações de Natália, Sofia ficava irritadiça e chorava muito. Nos dias que ele relaxava as regras, a filha ficava tranquila e até sorria. Na sexta-feira, Natália chegou para a sessão semanal com uma proposta definitiva. Rafael, eu encontrei a solução perfeita para vocês. Uma babá profissional, com 20 anos de experiência, especializada em desenvolvimento infantil. Eles estavam na sala, e pelo interfone se ouviam os sons de Sofia brincando tranquilamente com Mirela. Natália, a Mirela está se saindo bem.
Rafael, você me contou que Sofia chorou quando Mirella foi embora ontem. Isso prova que ela está ficando cada dia mais dependente dessa mulher. É um vínculo obsessivo que não é saudável. Mas crianças se apegam às pessoas que cuidam delas. Não assim, Rafael. Não de forma tão intensa e exclusiva. Carmen Ribeiro tem currículo impecável. Cuidou de filhos de juízes, médicos, empresários. Ela vai ensinar Sofia a ter independência emocional. Natália mostrou fotos de uma mulher séria, de uns 50 anos, com roupas profissionais e expressão rígida. Ela parece muito séria. Ela é profissional, Rafael. Não vai criar vínculos emocionais inadequados com Sofia. Vai cuidar dela com carinho, mas dentro dos limites apropriados. E a Mirella? Natália fechou a pasta com um estalo. Mirella precisa sair, Rafael, para o bem de todos. Sofia nunca vai aprender a se relacionar de forma saudável se continuar dependendo dela. Rafael sentiu o estômago revirar. A ideia de demitir Mirella o deixava fisicamente doente. Natália, eu não sei se consigo... Rafael! Natália se aproximou e segurou as mãos dele. Você confia em mim? Você sabe que eu prometi a Camila cuidar de vocês dois? Você acha que eu faria alguma coisa para prejudicar você ou Sofia? Rafael olhou nos olhos de Natália. Ela parecia tão sincera, tão preocupada. Eu confio em você. Então você sabe que estou falando isso por amor a vocês. 2 horas depois, Rafael chamou Mirella no escritório. Ela veio com Sofia no colo. O bebê havia acabado de acordar da soneca da tarde. Mirella, eu preciso te falar uma coisa. Ela sentou na cadeira em frente à mesa dele, ainda balançando Sofia distraidamente. Fala, senhor Rafael. Rafael respirou fundo. Eu vou contratar uma babá profissional para cuidar da Sofia. Alguém com experiência mesmo. Sofia parou de brincar com os dedos de Mirella e olhou para Rafael, como se entendesse que algo sério estava acontecendo. Tá bom, senhor. E eu continuo com a limpeza? Rafael evitou olhar diretamente para ela. Na verdade, acho que seria melhor você procurar outro trabalho. Não quero que fique confuso. Você cuidando dela e limpando também. Mirella ficou pálida. Sofia, sentindo a tensão, começou a choramingar. Eu fiz alguma coisa errada, senhor Rafael? Não cuidei bem da casa? Da Sofia? Não, não é isso. É que é complicado de explicar. Então explica, senhor. Por favor. Rafael não conseguia olhar para ela. Repetiu as palavras que Natália havia ensaiado com ele. Mirella, você é uma boa pessoa. Mas Sofia precisa de cuidados, mais especializados, e seria melhor ter alguém focado só na limpeza. A mentira soou falsa até para ele mesmo. Mirella ficou em silêncio por um longo momento, apenas balançando Sofia, que agora chorava abertamente. O senhor quer que eu saia quando? Olha, que tal na semana que vem? Te dou uma semana para se organizar, e pago o mês completo, obviamente. Mirella se levantou lentamente. Sofia esticou os bracinhos para ela, chorando mais alto. Obrigada pela oportunidade, senhor Rafael. Mirella beijou a testa de Sofia. Eu sempre vou torcer pela felicidade de vocês duas. Ela entregou Sofia para Rafael e saiu do escritório sem olhar para trás. Sofia se debateu nos braços do pai, chorando e estendendo os braços na direção da porta por onde Mirella havia saído. Rafael sentou na poltrona, segurando a filha que se recusava a se acalmar, e pela primeira vez desde que tomou a decisão, se perguntou se havia feito a coisa certa. Do lado de fora da janela, Natália observava a cena com um sorriso de satisfação nos lábios. Segunda-feira de manhã. Carmen Ribeiro chegou pontualmente às 7 horas, carregando uma maleta preta e um caderno de anotações. Era uma mulher de 50 anos, magra, com cabelos grisalhos presos num coque rígido e roupas impecáveis. Senhor Cavalcante, sou Carmen.
A doutora Natália me explicou toda a situação. Vou implementar o programa de desenvolvimento que ela recomendou. Rafael a recebeu na sala, tentando ignorar o aperto no peito. Desde que Mirella saíra na sexta-feira, Sofia não parava de chorar. O fim de semana havia sido um inferno. A Natália falou sobre um programa? Sim, senhor. Sofia desenvolveu padrões de dependência emocional inadequados. Vou aplicar técnicas de autorregulação para corrigir isso. Rafael franziu a testa. Não entendia bem esses termos técnicos, mas Natália sempre sabia do que estava falando. Carmen, a Sofia tem estado meio difícil ultimamente. Carmen ajustou os óculos e abriu o caderno. Normal, senhor. Crianças ficam desreguladas quando não têm rotina adequada. Em 2 semanas, Sofia estará completamente disciplinada. Do quarto do bebê vinha um choro fraco. Sofia havia chorado tanto durante o fim de semana que sua voz estava rouca. Ela está chorando desde que acordou. Esperado. Vou aplicar a técnica do choro controlado que a doutora Natália recomendou. Como assim? Deixo ela chorar por períodos determinados sem intervir. Ensina a autorregulação emocional. É cientificamente comprovado. Rafael hesitou. Aquilo soava cruel. Mas ela é só um bebê. Senhor Cavalcante, é exatamente esse tipo de pensamento que cria crianças mimadas. A doutora Natália me alertou que o senhor tem tendência a interferir no processo. Rafael se sentiu repreendido, como uma criança fazendo algo errado. Carmen subiu para o quarto de Sofia. Rafael a seguiu, ansioso. O bebê estava no berço, com o rostinho vermelho de tanto chorar. Quando viu pessoas entrando, chorou mais alto, estendendo os bracinhos. Carmen nem se aproximou. Ficou parada a 2 metros do berço, consultando o relógio. Ela está chorando há 20 minutos. Protocolo diz mais 10, depois dou a mamadeira. Rafael sentiu vontade de pegar a filha no colo, mas lembrou das palavras de Natália sobre não interferir. Ela está sofrendo. Não, senhor. Ela está aprendendo. A doutora Natália foi bem clara sobre isso. Rafael saiu do quarto perturbado. Desceu para o escritório, mas o choro de Sofia o seguiu pela casa toda. Era um som desesperado, diferente dos choros normais de bebê. 2 horas depois, Rafael não aguentou mais e voltou ao quarto. Carmen estava sentada numa poltrona lendo uma revista, enquanto Sofia chorava no berço. Carmen, isso não parece certo. Ela pode estar doente, com fome. Senhor Cavalcante, Sofia comeu há 3 horas. Está limpa e seca. É teste de limites, como a doutora Natália explicou. Rafael olhou para a filha. Sofia estava diferente. Não era mais o choro exigente de antes. Era um choro derrotado, de desespero. Eu vou pegá-la. Se o senhor fizer isso, vou ter que relatar à doutora Natália. Ela disse que o senhor poderia sabotar o tratamento, mas Rafael já estava pegando Sofia no colo. A bebê se aconchegou contra ele, soluçando baixinho. Carmen suspirou, anotando algo no caderno. Vou informar a doutora sobre essa interferência. Rafael balançou a filha, sentindo o corpinho tenso relaxar aos poucos. Carmen, talvez a gente possa tentar um método mais suave? Senhor, eu tenho 20 anos de experiência e sigo orientações de uma psicóloga qualificada. Mas se o senhor não confia no nosso trabalho, não é isso, é que ela parece tão assustada. A doutora Natália me avisou que o senhor diria isso. É projeção emocional. O senhor está vendo suas próprias emoções na criança. Rafael continuou balançando Sofia, que finalmente parou de chorar. Mas ele percebeu algo alarmante. Ela não sorriu. Nenhuma vez. Na quarta-feira, Natália chegou para a sessão semanal, encontrando Rafael visivelmente abatido. Ele tinha olheiras profundas e aparência de quem não dormia direito há dias. Rafael, você está com uma cara péssima. Como estão as coisas com a Carmen? Rafael suspirou, passando as mãos no rosto.
Não sei, Natália. Sofia não tá bem. Ela quase não chora mais, mas também não sorri. Fica só apática, normal. Eu orientei Carmen sobre os métodos adequados. Sofia estava muito mimada mesmo. Vai demorar algumas semanas para ela se ajustar aos novos limites. Algumas semanas? Rafael, você contratou uma profissional que eu indiquei pessoalmente. Carmen é minha parceira em vários casos. Precisa confiar no nosso trabalho conjunto. Rafael não sabia que Carmen havia sido indicação direta de Natália. Isso explicava por que as duas pareciam tão alinhadas. É que ela deixa Sofia chorando por muito tempo. Isso faz parte do protocolo que desenvolvemos especificamente para Sofia. Carmen me reporta tudo e eu oriento os próximos passos. Natália se aproximou e se sentou no braço da poltrona onde Rafael estava, mais perto do que o habitual. Você está muito estressado, querido. Quando foi a última vez que saiu de casa? Que fez algo só para você? Rafael não lembrava. Desde a morte de Camila, sua vida se resumia a trabalho e casa. Não lembro. Natália colocou a mão no ombro dele, fazendo uma massagem suave. Você precisa cuidar de si mesmo também, Rafael. Não pode ser um bom pai se estiver esgotado assim. O toque de Natália o deixou desconfortável, mas ele não sabia como recusar sem ser grosseiro. Eu fico bem. Não fica, não. Tá óbvio que você tá sobrecarregado. Rafael, você lembra como eu e Camila éramos amigas? Lembro. Ela sempre dizia que se algum dia acontecesse algo com ela, eu tinha que cuidar de você. Natália inclinou-se mais, sua voz ficando mais suave. Não romanticamente, óbvio, mas como amiga. Como alguém que te conhece há tanto tempo. Rafael se mexeu na poltrona, tentando criar distância sem ser óbvio. Natália, eu agradeço, mas você não precisa agradecer nada. Natália colocou a mão no rosto dele. É o que amigos fazem. O gesto foi íntimo demais. Rafael se levantou abruptamente. Natália, acho que você está interpretando mal. Antes que ele pudesse terminar a frase, Natália se levantou também e tentou beijá-lo. Rafael recuou, chocado. Natália, o que você está fazendo? Ela ficou vermelha, fingindo constrangimento. Desculpa, Rafael. Eu acho que interpretei mal os sinais. Você parecia precisar tanto de carinho. Não, não foi isso. É que eu não tô pronto para nada assim. Natália se afastou, parecendo mortificada. Você tem razão. Foi inadequado da minha parte. É que, vendo você sofrer tanto e sabendo que Camila queria que eu cuidasse de você, Rafael se sentiu culpado por ter rejeitado uma amiga que estava tentando ajudar. Natália, você é uma amiga incrível. Mas eu ainda não consegui superar a perda da Camila. Eu entendo perfeitamente. Natália voltou ao tom profissional. Desculpa ter misturado as coisas. Vamos manter nossa relação estritamente terapêutica. Obrigado por entender. Mas depois que Rafael saiu da sala, Natália ficou sozinha e sua expressão mudou completamente. O constrangimento deu lugar a uma raiva fria. Como ele ousava rejeitá-la? Depois de tudo que ela estava fazendo por ele, e o pior, ela tinha certeza de que, se fosse aquela faxineira ignorante se oferecendo, ele não recusaria. Natália pegou o celular e discou para Carmen. Carmen, preciso que você seja mais rigorosa com o protocolo. Rafael ainda está interferindo demais. Deixe Sofia chorar períodos mais longos. Ele precisa ver que precisa de orientação profissional. Do outro lado da linha, Carmen concordou friamente. E Carmen, se Rafael questionar muito, me ligue imediatamente. Vou reforçar com ele a importância de seguir o tratamento. Natália desligou o telefone com um sorriso cruel. Se Rafael não a queria como mulher, ela faria com que ele a precisasse como psicóloga. E para isso, Sofia tinha que ficar cada vez pior. Mirella estava limpando o escritório de um advogado no centro da cidade quando viu a notícia na televisão.
Uma reportagem sobre desenvolvimento infantil mostrava crianças felizes brincando em creches. Ela parou de passar pano e ficou olhando, pensando em Sofia. Já fazia 2 semanas desde que saíra da casa de Rafael e não conseguia parar de se preocupar com o bebê. "Mirela, você pode vir aqui?", gritou seu supervisor. Ela foi até a recepção, onde Sr. Carlos, o responsável pela empresa de limpeza, a esperava com cara de poucos amigos. "Mirela, tô recebendo reclamações sobre seu trabalho. Dizem que você anda distraída." "Desculpa, seu Carlos. Não vai se repetir. Espero que não. Você sempre foi uma das melhores funcionárias. Não vou querer te demitir." Mirela voltou ao trabalho, mas a preocupação com Sofia não saía da cabeça. Durante o intervalo do almoço, ela decidiu ligar para a única pessoa que ainda tinha contato na casa de Rafael. Dona Maria é a Mirela. Dona Maria era a cozinheira da casa de Rafael há mais de 10 anos. Durante o tempo que Mirela trabalhou lá, as duas se tornaram amigas. A cozinheira havia dado seu telefone para Mirela caso precisasse de alguma coisa. "Oi, minha filha. Como você tá?" "Tô bem, Dona Maria. Queria saber. Como tá a Sofia?" Houve uma pausa longa do outro lado da linha. "Ai, Mirela, não tá boa coisa não." "Como assim? A nova babá é muito rígida, filha. A coitada da Sofia quase não chora mais, mas também não sorri. Fica só olhando pro nada, sabe?" Mirela sentiu o coração apertar. "E o senhor Rafael? Tá preocupado, mas a psicóloga dele fala que é normal, que Sofia tá aprendendo disciplina." "Que psicóloga?" "Aquela doutora Natália. Ela vem aqui quase todo dia agora. Às vezes fica até de noite conversando com o senhor Rafael." Mirela franziu a testa. "Por que uma psicóloga ficaria até tarde na casa de um paciente?" "Dona Maria, a senhora pode me fazer um favor?" "Claro, filha. Me liga se alguma coisa acontecer com Sofia, qualquer coisa estranha." "Ai, Mirela, você sabe que eu não posso me meter." "Não é se meter, Dona Maria. É cuidar de uma criança inocente." Dona Maria suspirou. "Tá bom, mas você tem que prometer que não vai falar que fui eu que contei." "Prometo." Depois do telefonema, Mirela não conseguiu se concentrar no trabalho. Decidiu fazer algo que nunca imaginaria fazer: investigar. Na saída do serviço, ela foi até o bairro de Rafael. Conhecia alguns funcionários das casas próximas dos tempos em que trabalhava lá. Encontrou Joana, babá da casa ao lado, no portão. Joana havia se tornado conhecida de Mirela durante os meses que trabalharam no mesmo bairro. "Oi, Joana. Como você tá?" "Mirela, que saudade. Soube que saiu da casa do senhor Rafael." "Saí sim. Joana, posso te perguntar uma coisa?" "Claro." "Você tem escutado alguma coisa estranha vindo da casa dele?" Joana olhou para os lados, como se certificando que ninguém mais estava ouvindo. "Escuto sim. O bebê chora muito mais agora, e às vezes escuto o senhor Rafael falando alto. Não com raiva, sabe? Mas como desespero." Mirela sentiu um frio na barriga. Falando o quê? Coisas tipo: "Ela não pode ficar assim, isso não tá certo." Uma vez escutei ele discutindo com uma mulher. Ela falava que ele estava exagerando. "Deve ser a psicóloga ou a nova babá." "É. Mirela, posso falar uma coisa? A criança chorava muito menos quando você estava lá. Todo mundo aqui no bairro percebeu a diferença." Mirela agradeceu e foi embora com o coração ainda mais pesado. Estava claro que Sofia não estava bem, mas o que ela poderia fazer? Era só uma ex-funcionária, mas então ela teve uma ideia. Se havia algo errado acontecendo, talvez pudesse encontrar outras pessoas que também desconfiassem. Caminhando pela rua, encontrou seu Pedro, o carteiro do bairro que sempre foi simpático com ela. "Oi, seu Pedro. Como vai?" "Oi, Mirela. Soube que você não trabalha mais na casa do senhor Rafael?" "É, não trabalho mais." "Seu Pedro, posso perguntar uma coisa?" "Fala, filha. O senhor tem percebido alguma coisa diferente na casa dele?"
Seu Pedro olhou para os lados e baixou a voz. Tenho sim. Aquela psicóloga vem aqui quase todo dia agora. Às vezes fica até muito tarde. E o Sr. Rafael parece cada vez mais abatido. Que psicóloga? Uma mulher elegante, de carro caro. Ela fala com todo mundo como se fosse dona da casa. Mirela agradeceu e continuou caminhando, mas agora com uma nova suspeita. Por que uma psicóloga precisaria estar na casa de Rafael com tanta frequência? No sábado de manhã, Mirela conseguiu trocar de horário com uma colega e foi ao bairro de Rafael. Sua desculpa era visitar uma amiga que trabalhava a algumas quadras dali, mas seu objetivo real era observar a casa. Ela se posicionou numa praça pequena, de onde conseguia ver parte da casa. Era um dia quente e muitas janelas estavam abertas. Por volta das 10 da manhã, ela viu movimentação. Carmen saiu pela porta da frente e entrou num carro. Mirela aproveitou para se aproximar. Chegando perto da casa, ela escutou vozes vindas de uma janela aberta no primeiro andar. Era Rafael conversando com alguém, e pela força da voz parecia uma discussão. Natália, eu não aguento mais! A voz de uma mulher respondeu, mais baixa, mas Mirela conseguiu entender algumas palavras. É normal. Processo. Não me importa se é normal, gritou Rafael. Minha filha não tá bem. Ela não sorri mais. Não brinca. Quase não chora. Isso não é normal. A voz da mulher ficou mais alta, irritada. Rafael, você não pode continuar questionando o tratamento toda hora. Que tratamento? Ela é um bebê, não um paciente. Mirela se aproximou mais, tentando escutar melhor. A voz da mulher ficou mais audível. Você está emocionalmente instável para tomar decisões sobre Sofia. Precisa confiar nos profissionais. Instável? Rafael soou revoltado. Eu tô desesperado porque minha filha virou um fantasminha. Isso é exatamente o que eu tô falando. Você tá deixando suas emoções atrapalharem? Minhas emoções são a única coisa que me resta de pai. A voz de Rafael tremeu. Houve um silêncio tenso. Rafael, eu só quero o que é melhor para você e para Sofia. A mulher falou em tom mais suave. Sei que você tá sofrendo. Por que não deixa eu coordenar tudo? Posso acompanhar o trabalho da Carmen mais de perto. Mirela escutou passos se aproximando da janela e se afastou rapidamente. Ela havia escutado o suficiente para confirmar suas suspeitas. Rafael estava sendo manipulado por essa psicóloga e Sofia estava pagando o preço. Caminhando de volta, Mirela pensou no que havia escutado. Rafael claramente sabia que algo estava errado, mas estava sendo convencido de que seus instintos de pai estavam incorretos. Ela precisava de mais informações sobre essa doutora Natália. Mas como conseguir? Lembrando-se de quando trabalhava na casa, Mirela recordou ter visto cartões de visita na mesa do escritório de Rafael. Se conseguisse descobrir onde era o consultório de Natália, talvez pudesse investigar mais. Naquela tarde, ela ligou para Dona Maria novamente. Dona Maria, desculpa incomodar de novo. A senhora sabe onde fica o consultório da psicóloga do Sr. Rafael? Sei sim, filha. Uma vez o Sr. Rafael me pediu para ligar lá. Fica naquele prédio comercial elegante do centro, perto do banco. Mirela conhecia o lugar. Era um prédio caro, onde só trabalhavam profissionais bem-sucedidos. Obrigada, Dona Maria. E a senhora tem percebido mais alguma coisa? Ai, filha, essa doutora está aqui demais. Ontem ficou até às 10 da noite. E a Sofia, coitadinha, não faz mais nem ruído. Parece que está sempre assustada. Mirela desligou o telefone com o coração apertado. Sofia, assustada. Uma criança de 5 meses não deveria viver com medo. Ela tomou uma decisão. Na segunda-feira, iria investigar o consultório de Natália pessoalmente. Segunda-feira de manhã, Mirela pediu dispensa ao supervisor, alegando consulta médica. Pegou o ônibus até o centro da cidade e procurou o consultório de Natália. O prédio era realmente elegante, com mármore e decoração cara. No diretório encontrou doutora Natália Costa, psicologia, 12º andar.
Subiu e encontrou uma recepção pequena e elegante. Atrás da mesa, uma moça muito jovem, que não devia ter mais que 20 anos, organizava papéis com cara de quem estava perdida. Com licença, eu queria saber sobre a doutora Natália Costa. A moça levantou a cabeça, parecendo aliviada por ter alguém para conversar. Pois não? A senhora quer marcar consulta? Na verdade, eu queria saber se ela tem experiência com crianças pequenas. É para minha patroa que tem um bebê. A recepcionista, que parecia nova no trabalho, fez uma cara confusa. Olha, a doutora Natália não atende crianças, não. Ela é especialista em luto e relacionamentos de adultos. Luto e relacionamentos? É. Ela trabalha principalmente com pessoas que perderam cônjuges. Eu ainda estou aprendendo, comecei a trabalhar aqui faz só um mês. Mirella sentiu algo estranho. Por que uma especialista em luto estava dando conselhos sobre criação de bebês? E ela está atendendo muitos pacientes? A moça baixou a voz, como quem vai contar um segredo. Na verdade, é meio estranho. Faz umas 3 semanas que ela cancelou quase todos os pacientes. Disse que ia se dedicar a um caso muito especial. Um caso especial? É. Um viúvo que ela conhece há anos. Ela fala que é muito importante, que prometeu para a esposa falecida dele que ia cuidar da família. Mirella fingiu interesse casual. Nossa, que dedicada! Ela sempre foi assim. A moça hesitou, depois decidiu falar. Era claramente inexperiente e não sabia que não deveria dar informações sobre pacientes. Posso ser sincera? Tô achando meio estranho. A doutora Natália mudou muito depois que começou a atender esse paciente. Mudou como? Fica o tempo todo falando dele. Comprou roupas novas, está sempre muito arrumada. E passa mais tempo na casa dele do que aqui no consultório. A recepcionista olhou ao redor, certificando-se de que ninguém mais estava ouvindo. Entre nós, acho meio esquisito uma psicóloga ficar na casa do paciente até tarde, né? Não parece muito profissional. Mirella concordou e foi embora com o coração disparado. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando e o que ela estava vendo era muito preocupante. Natália havia cancelado outros pacientes para se dedicar exclusivamente a Rafael. Estava passando tempo demais na casa dele. E claramente não entendia nada de crianças, mas mesmo assim estava dando conselhos sobre Sofia. Mirella passou o resto da tarde numa lan house, pesquisando sobre desenvolvimento infantil e técnicas de manipulação psicológica. O que descobriu a assustou ainda mais. Rafael estava sendo vítima de uma forma sofisticada de abuso psicológico. Natália estava usando a fragilidade dele após a perda da esposa para controlar suas decisões. E a maior vítima de tudo isso era Sofia, que estava sendo negligenciada emocionalmente em nome de uma disciplina que só servia aos interesses da psicóloga. Mirella sabia que precisava fazer alguma coisa, mas quem ia acreditar nela? Uma faxineira desempregada acusando uma psicóloga respeitada? Ela precisava tentar falar com Rafael diretamente. Era arriscado, mas Sofia não podia continuar sofrendo. Na quarta-feira, Mirella inventou uma emergência familiar para faltar ao trabalho e foi diretamente para o escritório de Rafael. Ela havia conseguido o endereço perguntando para Dona Maria, que uma vez teve que levar documentos lá. A secretária de Rafael, Dona Lúcia, ficou surpresa ao vê-la. Mirella, o que você está fazendo aqui? Dona Lúcia, eu preciso falar com o senhor Rafael. É sobre Sofia. Ele está em reunião, filha. E você sabe que ele pediu para você não voltar mais. Eu sei, mas é urgente. Por favor, Dona Lúcia. A secretária hesitou. Ela sempre foi gentil com Mirella e sabia como ela se dedicava ao bebê quando trabalhava na casa. Deixa eu ver se ele pode te receber. Dona Lúcia bateu na porta do escritório e entrou. Mirella ouviu vozes abafadas. Depois, a secretária voltou. Ele disse que pode te dar 5 minutos. Mirella entrou no escritório com o coração disparado.
Rafael estava atrás da mesa com aparência ainda pior do que ela imaginava. Ele havia emagrecido, tinha olheiras profundas e parecia exausto. Rafael, obrigada por me receber. Mirela, eu não sei o que você quer, mas não posso demorar. Tenho compromissos. Senhor Rafael, Sofia não está bem. Rafael suspirou, passando as mãos no rosto. Mirela, você não pode aparecer aqui falando da minha filha. Não é mais da sua conta. Eu sei que não é, mas eu amo aquela criança. E ela está sofrendo. Rafael se levantou, irritado, mas também visivelmente abalado. Mirela, Sofia está sendo cuidada por profissionais qualificados. A Carmen tem 20 anos de experiência e a Natália é psicóloga formada. Profissionais que deixam ela apática e assustada, que fazem ela virar um fantasminha. A palavra fantasminha fez Rafael parar. Era exatamente como ele havia descrito Sofia para Natália. Como você sabe disso? Mirela respirou fundo. Era agora ou nunca. Porque eu investiguei, Sr. Rafael. Conversei com vizinhos, com pessoas que trabalham no bairro. Todo mundo está percebendo que alguma coisa está errada. Rafael ficou vermelho, mas mais de preocupação do que de raiva. Você investigou? Fui no consultório da doutora Natália também. Senhor Rafael, ela não é especialista em crianças. Ela trabalha com luto de adultos. Rafael ficou em silêncio, processando a informação. Ela cancelou todos os outros pacientes para se dedicar só ao senhor. Fica na sua casa até tarde da noite. Isso é normal para o senhor? Como você sabe disso? Porque a recepcionista me contou. Senhor Rafael, a doutora Natália está usando a dor do senhor para controlar suas decisões sobre Sofia. Rafael se sentou pesadamente na cadeira, parecendo mais confuso do que irritado. Mirela, eu não sei mais em quem confiar. A Natália sempre parece ter razão, mas o senhor sabe quando Sofia está bem e quando não está. O senhor é pai dela. Mirela se aproximou da mesa, com lágrimas nos olhos. Senhor Rafael, eu sei que o senhor ainda está sofrendo pela dona Camila. Sei que está confuso e precisando de ajuda, mas, por favor, não deixa que usem sua dor para machucar Sofia. Rafael olhou para ela, e pela primeira vez desde que ela saíra de casa, seus olhos mostraram dúvida real. E se você tiver certa? E se eu estiver sendo manipulado? Então o senhor vai saber o que fazer. O senhor sempre soube. Nesse momento, a porta do escritório se abriu. Natália entrou apressada, como se tivesse sido chamada com urgência. Rafael, recebi sua mensagem. O que está... Ela parou ao ver Mirela. O que essa mulher está fazendo aqui? A frieza na voz de Natália foi como um banho de água gelada. Natália, eu liguei porque... Rafael, você percebe que ela pode estar tentando manipular você emocionalmente? Natália interrompeu. Pessoas assim se aproveitam da sua vulnerabilidade para conseguir o que querem. Mirela sentiu a raiva subir. Quem está manipulando quem aqui, doutora? Natália a ignorou completamente, dirigindo-se apenas a Rafael. Querido, acho melhor você pedir para ela se retirar. Essa mulher claramente não aceita ter sido demitida e está tentando causar problemas. Rafael olhou de uma para a outra, visivelmente dividido. Natália, talvez devêssemos escutar. Rafael. Natália colocou a mão no braço dele. Você me ligou desesperado, dizendo que uma ex-funcionária havia aparecido fazendo acusações. É exatamente o tipo de situação que eu avisei que poderia acontecer. Mirela percebeu que tinha sido uma armadilha. Dona Lúcia havia ligado para Natália, não Rafael. Senhor Rafael, só me promete uma coisa. Vai ver Sofia hoje. Olha bem para ela. E pergunta para o seu coração se aquela é a menina feliz que o senhor quer que ela seja. Mirela saiu do escritório antes que alguém pudesse impedi-la. Nos corredores, ainda ouviu Natália falando com Rafael. Você viu como ela tenta mexer com suas emoções? É exatamente o tipo de manipulação que conversamos.
Mirella saiu do prédio sabendo que havia perdido sua última chance de salvar Sofia através de palavras, mas pelo menos havia plantado uma semente de dúvida na mente de Rafael. Agora só restava torcer para que o amor de pai fosse mais forte que toda a manipulação psicológica do mundo. Na quinta-feira de madrugada, Sofia começou a apresentar comportamentos que deixaram Carmen alarmada. O bebê passou horas olhando para o teto sem responder a estímulos, como se estivesse em outro mundo. Carmen esperou amanhecer e ligou para Natália. Doutora, tem algo errado com Sofia. Ela está muito estranha desde a madrugada. Como assim estranha? Não responde quando chamo, não chora, não sorri. Parece desligada de tudo. Natália sorriu do outro lado da linha. Era exatamente o que estava esperando. Carmen, isso é grave. Vou ligar para um especialista e depois entro em contato com Rafael. Uma hora depois, Natália ligou para Rafael no escritório. Rafael, preciso que você venha para casa agora. Sofia desenvolveu sintomas preocupantes. Que sintomas? Rafael se levantou da cadeira, alarmado. Sinais de distúrbio reativo do apego. É uma condição séria. Já chamei um especialista para avaliar ela. Estou indo para casa agora. Quando Rafael chegou, encontrou Natália na sala conversando com um homem elegante de uns 50 anos. Ele vestia terno caro e carregava uma maleta médica sofisticada. Rafael, esse é o Dr. Cláudio Mendes. Ele é pediatra especialista em desenvolvimento infantil e trabalha comigo em casos complexos. Cláudio se levantou e cumprimentou Rafael com firmeza profissional. Senhor Cavalcante, examinei Sofia e o quadro é preocupante. Ela apresenta sintomas de distúrbio reativo do apego severo. Rafael franziu a testa. Eu não entendo esses termos técnicos. Fala em português normal. É quando uma criança perde a capacidade de formar vínculos saudáveis, Natália explicou. Geralmente acontece por mudanças traumáticas de cuidadores. Rafael sentiu o estômago revirar. Isso é culpa minha? Por causa da Mirella? Não é culpa, senhor. São consequências de situações mal manejadas, Cláudio disse com tom compreensivo. Mas temos tratamento eficaz. Que tipo de tratamento? Cláudio abriu a maleta e mostrou vários documentos oficiais. Tem uma clínica especializada em distúrbios de apego infantil. Trabalhamos com internação terapêutica de curta duração. Internação? Rafael ficou pálido. Ela é só um bebê. Exatamente por isso, Rafael, Natália se aproximou. Quanto mais cedo tratarmos, melhores as chances de recuperação completa. Por quanto tempo? Cláudio consultou um dos documentos. Protocolo padrão são 3 a 4 semanas. Sofia ficará em ambiente controlado, recebendo estímulos adequados para reconstruir sua capacidade de vínculo. Rafael subiu correndo para ver a filha. Sofia estava no berço, mais quieta do que jamais havia visto. Quando ele se aproximou, ela não reagiu. Continuou olhando para o teto com expressão vazia. Sofia? Papai está aqui, filhinha. Nenhuma resposta, nenhum movimento. Ela não está me reconhecendo. É exatamente o sintoma principal do distúrbio, Carmen disse friamente. Por isso a internação é urgente. Rafael pegou Sofia no colo. A menina se deixou pegar, mas permaneceu inerte, como uma boneca. Dr. Cláudio apareceu na porta. Senhor Cavalcante, cada dia que passa sem tratamento adequado pode agravar o quadro permanentemente. Rafael passou 2 horas questionando, pedindo segunda opinião, tentando entender as opções. Cláudio mostrou credenciais impecáveis, documentos de outros casos bem-sucedidos, explicações técnicas detalhadas. Natália reforçou que conhecia o trabalho de Cláudio há anos e confiava completamente nos métodos dele. No final, vendo Sofia completamente desligada do mundo, Rafael cedeu. Tá bem, mas eu quero visitar ela todo dia. Claro, senhor, apenas respeitando os horários terapêuticos para não interferir no tratamento. 2 horas depois,
Rafael seguiu a ambulância particular até uma clínica elegante na Zona Sul. O lugar tinha a aparência de hotel 5 estrelas, com jardins cuidados e funcionários uniformizados. A clínica era silenciosa, mas Cláudio explicou que usavam métodos de tranquilização inovadores. Nossos pacientes ficam em estado de relaxamento profundo durante o processo de reorganização neural. Rafael acompanhou Sofia até um quarto branco e esterilizado. Ela foi colocada num berço hospitalar cercado de monitores. Senhor Cavalcante, durante os primeiros dias, as visitas serão limitadas a horários específicos, sob supervisão médica. Por quê? Qualquer estímulo emocional externo pode confundir o processo de reconstrução de vínculos. Rafael olhou pela janela do quarto. Sofia estava sendo conectada a equipamentos que pareciam desnecessários para um bebê. Esses aparelhos são realmente necessários? Monitoramento contínuo das funções neurológicas durante a terapia. É protocolo de segurança. Na saída da clínica, Rafael se sentia como se tivesse abandonado a própria filha. O peso da decisão era esmagador. Natália dirigiu em silêncio até chegarem em casa. Você fez a coisa certa, ela disse quando estacionaram. Não parece. Natália segurou o rosto dele com as 2 mãos. Rafael, você é um pai incrível. Tomou a decisão mais difícil da sua vida pelo bem da Sofia. Ela vai ficar bem mesmo? Vai ficar. E você não precisa passar por isso sozinho. Rafael fechou os olhos, exausto demais para resistir ao conforto que ela oferecia. Por trás da máscara de preocupação, Natália sorria internamente. Seu plano estava funcionando perfeitamente. Rafael conseguiu visitar Sofia nos 2 primeiros dias, mas apenas por 15 minutos cada vez, sempre com uma enfermeira supervisionando. O que viu o deixou cada vez mais preocupado. Sofia estava ainda mais apática do que antes. Não reagia à voz dele, não movia os olhos quando ele se aproximava. Parecia estar em estado de sonolência constante. No 3º dia, quando chegou para a visita, foi impedido de entrar. Senhor Cavalcante, Sofia teve uma reação adversa ao tratamento ontem. Precisamos suspender as visitas por alguns dias. Que tipo de reação adversa? A enfermeira consultou uma prancheta. Episódio de agitação extrema após sua última visita. O médico acredita que sua presença está interferindo no processo terapêutico. Interferindo? Eu sou pai dela. Por isso mesmo, senhor. Crianças com distúrbio de apego ficam confusas com estímulos familiares durante o tratamento. Rafael saiu da clínica revoltado. Ligou para Natália no caminho. Natália, eles não me deixaram ver Sofia hoje. Disseram que minha presença interfere no tratamento. Rafael, eu sei que é difícil. Não é difícil, Natália. É impossível. Como posso confiar num tratamento que me proíbe de ver minha própria filha? Calma. Deixei eu ligar para o Cláudio e entender o que aconteceu. 1 hora depois, Natália retornou a ligação. Rafael, conversei com Cláudio. Sofia realmente teve um episódio difícil, mas é parte do processo. Ela está reagindo ao tratamento. Reagindo como? Resistindo à reorganização neural. É normal em casos severos como o dela. E quando eu vou poder vê-la? Cláudio acha que o ideal são mais alguns dias sem visitas. Depois podemos retomar gradualmente. Alguns dias? Já faz 3 dias que mal consigo olhar para ela. Rafael, você precisa confiar no processo. Sei que está desesperado, mas... Natália, responde uma coisa. Você já viu um tratamento assim antes? Houve uma pequena pausa. Já. E funciona, Rafael. Só precisa ter paciência. Naquela noite, Rafael não conseguiu dormir. Ficou andando pela casa vazia, passando pelo quarto de Sofia, olhando os brinquedos que ela nem havia aprendido a usar. Na gaveta da cômoda, encontrou a única foto onde Sofia sorria. Tinha sido tirada quando Mirella a carregava nas costas. Rafael segurou a foto contra o peito
e pela primeira vez em muito tempo, chorou. Às 3 da madrugada, dirigiu até a clínica. Queria apenas ver o prédio onde sua filha estava. O lugar estava completamente silencioso. Nem um som de criança, nem um choro de bebê. Para uma clínica que tratava desenvolvimento infantil, aquilo era estranho demais. Rafael ficou no estacionamento, olhando para as janelas escuras, tentando adivinhar onde Sofia estava. Foi então que percebeu algo que o deixou gelado. Em 5 dias observando a clínica, ele nunca havia visto uma única criança entrando ou saindo. No 6º dia, Rafael chegou à clínica determinado a conseguir respostas concretas sobre o estado de Sofia. Dr. Cláudio, preciso de informações detalhadas sobre o tratamento da minha filha. Cláudio o recebeu no consultório com a mesma expressão profissional de sempre. Senhor Cavalcante, Sofia está respondendo bem ao protocolo de reorganização. Doutor, com todo respeito, mas isso não me diz nada. Que remédios vocês estão dando para ela? Que exercícios fazem? Que tipo de estímulo? Cláudio hesitou, consultando papéis na mesa. Usamos terapia sensorial adaptativa, estímulos neuroplásticos graduais. Rafael o interrompeu. Doutor, eu trabalho com administração. Sei quando alguém está me enrolando com jargão técnico. Quero informações simples e claras. A irritação de Rafael deixou Cláudio visivelmente desconfortável. Senhor Cavalcante, o tratamento é complexo demais para explicar em termos leigos. Então me mostra. Quero ver exatamente o que vocês fazem com ela. Isso não é possível. Protocolo de confidencialidade médica. Protocolo? Eu sou o pai dela. Que protocolo me impede de acompanhar o tratamento da minha própria filha? Cláudio se levantou, claramente irritado. Senhor Cavalcante, se não confia no nosso trabalho, é livre para buscar outro especialista. A ameaça deixou Rafael ainda mais desconfiado. E onde estão as outras crianças? Em 6 dias aqui, nunca vi nenhuma outra criança. Cláudio ficou visivelmente nervoso. Atendemos poucos casos simultâneos para garantir qualidade. Quantos casos? Atualmente? Bem, cada situação é muito específica. Doutor, quantas crianças vocês atendem agora? Apenas Sofia no momento. Rafael sentiu o sangue gelar. Vocês abriram uma clínica inteira só para minha filha? Não é exatamente assim. Como é, então? Cláudio olhou para o relógio. Senhor Cavalcante, preciso atender outro compromisso. Podemos conversar outro dia? A evasiva foi a gota d'água para Rafael. Doutor, eu quero ver minha filha agora e quero respostas claras sobre o que vocês estão fazendo com ela. Isso não vai ser possível hoje. Então, vou procurar outros médicos para uma segunda opinião. A ameaça de Rafael deixou Cláudio em pânico visível. Senhor, isso pode comprometer todo o tratamento. Que tratamento? Rafael se levantou. 6 dias e vocês não conseguem me dar uma resposta clara sobre nada. Rafael saiu da clínica mais desconfiado do que nunca. No carro, ligou para Natália. Natália, preciso conversar com você. Agora. Rafael, o que houve? Esse doutor Cláudio está escondendo alguma coisa e eu vou descobrir o quê. Rafael passou a noite toda pensando em tudo o que havia acontecido nos últimos meses. Na manhã de sábado, tomou uma decisão que nunca imaginou que tomaria. Ligou para Dona Lúcia no sistema do escritório para conseguir um telefone que havia descartado semanas antes. Mirela, é o Rafael. Do outro lado da linha, houve um silêncio de surpresa. Senhor Rafael, aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim, Mirela. Eu cometi um erro terrível. Posso conversar com você? Claro, senhor. Onde? Vem aqui em casa. Preciso da sua ajuda. Uma hora depois, Mirela chegou visivelmente nervosa, mas preocupada. Senhor Rafael, onde está Sofia? Rafael contou tudo. A internação, a clínica estranha, o silêncio total, as evasivas de Cláudio, suas suspeitas crescentes sobre Natália. Mirela escutou em silêncio, ficando cada vez mais pálida.
Senhor Rafael, isso que o senhor está descrevendo não é tratamento, é sequestro. Eu estou começando a perceber isso. Mas como eu provo? Eles têm todos os papéis, toda a documentação oficial. Mirela respirou fundo. Senhor Rafael, posso falar uma coisa? Eu nunca parei de me preocupar com vocês. Como assim? Depois que saí daqui, uma pessoa me procurou. A ex-recepcionista da doutora Natália. Rafael arregalou os olhos. Como ela te encontrou? Ela sabia que a doutora estava atendendo um viúvo, e quando foi demitida por questionar alguns métodos, ela investigou. Descobriu onde eu trabalhava antes e me procurou. O que ela disse? Que a doutora Natália tem um padrão. Ela já fez isso antes com outros homens que perderam esposas. Rafael sentiu náusea. E as crianças? Sempre sofrem. No caso que ela conhecia, a criança foi afastada do pai e acabou sendo, ela hesitou, colocada numa família adotiva. Rafael se levantou, passando as mãos no cabelo. Mirela, eu preciso tirar Sofia de lá hoje, mas se eu aparecer na clínica fazendo escândalo, eles vão dizer que eu estou sendo emocional, instável. A gente precisa de provas do que eles estão realmente fazendo. Como? Mirela pensou rapidamente. Senhor Rafael, a doutora Natália ainda confia no senhor, né? Ela acha que tem o senhor controlado? Infelizmente, ela deve achar que sim. Então vamos usar isso contra ela. O senhor vai fazer ela falar a verdade sobre os planos dela. Como? Fingindo que está cedendo aos avanços dela, fazendo ela se sentir segura para revelar o que realmente quer. Rafael fez uma careta. Mirela, eu não sei se consigo fazer isso. Senhor Rafael, Mirela segurou as mãos dele. É pela Sofia. E eu vou estar aqui gravando tudo. Rafael olhou nos olhos de Mirela e viu determinação e coragem. A mesma força que ela havia mostrado quando cuidava de Sofia. Você faria isso? Se arriscaria por nós? Senhor Rafael, eu amo essa criança como se fosse minha filha. Faria qualquer coisa para proteger ela. Rafael sentiu lágrimas nos olhos. Pela primeira vez em meses, não se sentia sozinho naquela luta. Obrigado, Mirela, por nunca ter desistido de nós. Nunca vou desistir, Senhor. Agora vamos salvar nossa menina. A palavra nossa ecoou no coração de Rafael como uma promessa de esperança. Rafael ligou para Natália no domingo à tarde, colocando na voz toda a vulnerabilidade que conseguiu reunir. Natália, desculpa incomodar no domingo, mas estou passando muito mal, preciso de você. Claro, Rafael. O que aconteceu? Não consigo parar de pensar na Sofia. Estou me sentindo perdido, confuso. Acho que você tinha razão sobre eu precisar de mais apoio. Do outro lado da linha, Natália sorriu satisfeita. Que bom que você está reconhecendo isso. Quer que eu vá aí? Por favor. E Natália? Obrigado por ter tanta paciência comigo. Não sei o que seria de mim sem você. Enquanto esperava Natália, Rafael revisou o plano com Mirela, que estava escondida no corredor próximo à sala, com o celular pronto para gravar. Lembra, senhor Rafael, o senhor precisa fazer ela falar sobre os verdadeiros planos dela, sobre a clínica, sobre o que ela realmente quer. E se ela desconfiar? Ela não vai. Tá confiante demais. Acha que já venceu. Rafael respirou fundo. Mirela, e se isso não der certo? Vai dar. Mirela tocou o braço dele. O senhor é mais forte do que imagina. E tá fazendo isso por amor de pai. Quando Natália chegou, Rafael a recebeu na sala com aparência abatida e grata. Natália, que bom que você veio. Tô me sentindo tão sozinho. Natália se aproximou, colocando as mãos no rosto dele. Meu querido, você passou por tanta coisa. É normal se sentir assim. Senta aqui comigo. Rafael indicou o sofá. Preciso me apoiar em alguém que entende. Natália se sentou bem próxima, visivelmente satisfeita com a aproximação. Rafael, eu sempre estive aqui para você. Sempre vou estar. Eu sei, você tem cuidado de tudo. Da Sofia, de mim.
Como a Camila queria. Natália se inclinou mais. Camila era minha melhor amiga, mas ela não está mais aqui, e você precisa seguir em frente. Rafael fingiu hesitação. Às vezes eu sinto culpa por ter sentimentos confusos sobre você, como se fosse traição. Não é traição, Rafael. É vida. Camila queria que você fosse feliz. Natália colocou a mão no peito dele. E sobre Sofia, você tomou a decisão certa com a internação. Ela está recebendo exatamente o que precisa. Rafael aproveitou a abertura. Às vezes eu fico preocupado se fizemos a coisa certa. Ela parecia tão desligada na última visita. É parte do processo. Cláudio me garantiu que em algumas semanas ela vai estar completamente diferente. Como assim diferente? Sem os vínculos problemáticos que ela havia desenvolvido, sem as dependências que atrapalhavam o desenvolvimento dela. Rafael fingiu reflexão. Dependências como as que ela tinha com Mirella? Natália fez uma expressão de nojo. Exatamente. Aquela mulher quase destruiu o futuro emocional de Sofia, mas ela parecia feliz com Mirella. Alegria artificial, Rafael, baseada em necessidade doentia, não em desenvolvimento saudável. No corredor, Mirella gravava cada palavra, mordendo o lábio para conter a raiva. Natália continuou, cada vez mais relaxada. Você precisa entender uma coisa, Rafael. Eu não apareci na sua vida por acaso. Eu estava observando a situação há muito tempo. Observando. Camila me fez prometer que cuidaria de vocês se alguma coisa acontecesse. Quando vi que você estava se envolvendo de forma inadequada, precisei agir. Rafael sentiu raiva, mas se controlou. E se eu não tivesse aceito seus conselhos? Natália sorriu com confiança. Mas você ia aceitar. Pessoas em luto são mais receptivas à orientação profissional. Especialmente quando vem de alguém que entende psicologia. A confissão era clara. Manipulação psicológica deliberada. E você já fez isso antes? Rafael perguntou cautelosamente. Já ajudei algumas pessoas em situações parecidas, mas com você é especial. Por que é especial? Porque dessa vez não é só profissional. Natália se aproximou mais. Dessa vez é pessoal. Como assim pessoal? Rafael, eu sempre tive sentimentos por você, mesmo quando Camila estava viva. A confissão de Natália ecoou pela sala como uma bomba. Rafael ficou genuinamente chocado, mesmo esperando algo assim. Você sempre teve sentimentos por mim? Mesmo quando Camila estava viva? Natália percebeu que havia revelado muito, mas decidiu continuar. Rafael, os sentimentos não escolhem hora para aparecer. Eu lutei contra isso por anos. E Camila sabia? Camila era muito inocente. Ela nunca percebeu nada. Rafael sentiu náusea, mas sabia que precisava continuar. Então, quando ela morreu, foi uma oportunidade de finalmente ter o que sempre quis. Natália levantou os olhos com brilho determinado. Uma chance de cuidar de você da forma certa. E Sofia? Onde ela se encaixa nos seus planos? Natália suspirou, claramente irritada. Sofia era uma complicação, uma lembrança constante de Camila que interferia nos meus objetivos. Rafael se forçou a continuar. Por isso você quis que ela fosse internada? Era a melhor solução. Longe de você, longe de qualquer influência externa, Sofia vai se tornar mais manejável. Manejável? Menos problemática, menos demandante. Cláudio tem métodos muito eficazes para conseguir isso. No corredor, Mirella gravava tudo com lágrimas de raiva escorrendo pelo rosto. E se ela não se adaptar aos métodos? Rafael perguntou. Natália deu de ombros. Existem outras alternativas. Famílias especializadas que lidam melhor com crianças diferentes. Você está falando de tirar minha filha de mim? Rafael, você mesmo disse que não consegue olhar para ela sem lembrar de Camila. No fundo, seria um alívio. A frieza de Natália era aterrorizante. E os outros casos que você mencionou?
O que aconteceu com as crianças? Um se adaptou bem, o outro... Bem, algumas situações exigem soluções mais definitivas. Rafael sentiu vontade de vomitar. Soluções mais definitivas? Natália se aproximou mais, colocando a mão na coxa de Rafael. Querido, por que estamos falando de coisas tristes? O importante é que agora podemos estar juntos, sem obstáculos, sem complicações. Ela tentou beijá-lo, mas Rafael se afastou instintivamente. Natália, preciso entender tudo isso. Não precisa entender nada. Natália ficou irritada com a rejeição. Eu resolvi todos os seus problemas, incluindo minha filha. Sua filha vai ficar exatamente como eu planejei. E se eu não quiser isso? A expressão de Natália mudou completamente. A máscara de carinho desapareceu. Rafael, você não tem escolha. Sofia está internada por recomendação médica. Se tentar interferir, vou alegar que você é um pai instável. Você está me ameaçando? Não é ameaça, é realidade prática. Tenho documentação médica completa, provando que você é emocionalmente inadequado para cuidar de Sofia. E se eu tentar te denunciar? Natália riu com frieza. Quem vai acreditar? Um viúvo traumatizado tentando prejudicar o tratamento da filha porque se envolveu com uma funcionária doméstica. Foi nesse momento que Mirella saiu do corredor e apareceu na porta da sala. Quem vai acreditar numa gravação completa de tudo que a senhora acabou de confessar? Mirella perguntou, segurando o celular bem alto. Natália ficou branca, percebendo que havia caído numa armadilha. Vocês me gravaram? Cada confissão, cada ameaça, cada revelação sobre sua manipulação. Rafael disse, se levantando. Natália olhou de um para o outro, percebendo que havia perdido totalmente o controle. Vocês não podem usar isso. Foi gravação sem autorização. Pode ser usada como prova de crime, doutora. Mirella disse com firmeza. Principalmente quando envolve manipulação psicológica e sequestro de criança. Natália entrou em pânico, percebendo que todos os seus planos haviam desmoronado. Vocês não entendem nada. Eu fiz tudo por amor. A senhora fez tudo por obsessão, Mirella respondeu. E agora vai responder por isso. Natália olhou para Rafael uma última vez, vendo que havia perdido qualquer influência sobre ele. Você vai se arrepender disso, Rafael. Sem mim, você não consegue cuidar de Sofia. Rafael olhou para ela com uma mistura de pena e nojo. Natália, a única coisa que eu me arrependo é ter confiado em você. A máscara finalmente caiu completamente. Natália saiu da casa sabendo que sua vida havia acabado. Rafael e Mirella ficaram sozinhos, segurando a prova que salvaria Sofia. Agora vamos buscar nossa menina, Mirella disse. Rafael assentiu. Pela primeira vez em meses, ele sabia exatamente o que precisava fazer. Rafael e Mirella estavam saindo de casa para ir à polícia, quando o telefone tocou. Era Natália, e sua voz estava completamente transtornada. Rafael, você destruiu minha vida, destruiu tudo. A fúria nas palavras de Natália fez o sangue de Rafael gelar. Natália, você que destruiu a sua própria vida, a gente só trouxe a verdade à tona. Verdade? Natália gritou do outro lado da linha. Você acha que pode me humilhar assim e sair como herói? Rafael colocou no viva-voz para Mirella escutar. Natália, entrega a Sofia e assume suas responsabilidades. Ainda dá tempo de minimizar o estrago. Minimizar? Natália riu com amargura. Minha carreira acabou. Minha reputação foi para o espaço. Isso é consequência das suas ações. Consequência? Então você vai conhecer as consequências dos seus atos também. O que você está querendo dizer? Que se vocês entregarem essa gravação para a polícia, eu garanto uma coisa. Vocês nunca mais vão ver Sofia. Isso é ameaça? É uma promessa. Tenho contatos que podem fazer sua filhinha desaparecer para sempre. Mirella pegou o telefone das mãos de Rafael. Escuta aqui, sua doente. Se você encostar um dedo na Sofia... A empregadinha resolveu falar.
Natália interrompeu com veneno na voz. Você realmente acha que conseguiu alguma vitória? Consegui provar que a senhora é uma criminosa. Criminosa? Eu sou uma doutora respeitada e você é uma doméstica insignificante que se meteu onde não devia. O desprezo na voz de Natália era cruel. Mas sabe o que eu vou fazer agora? Vou levar Sofia bem longe daqui. Para um lugar onde nem vocês nem a polícia vão encontrar. Rafael voltou a falar, tentando manter a calma. Natália, você está falando por raiva. Pensa no que está dizendo. Eu pensei em tudo já. Se eu não posso ter você, ninguém vai ter nada. A ligação foi cortada abruptamente. Rafael e Mirella se entreolharam desesperados. Ela enlouqueceu de vez, senhor Rafael. Gente desesperada é capaz de qualquer loucura. Temos que chegar na clínica antes dela. Eles saíram correndo. No carro, Rafael dirigia em alta velocidade enquanto Mirella tentava ligar para a clínica. Ninguém atende. Isso não é bom sinal. Quando chegaram à clínica, o carro de Natália estava estacionado torto na frente da entrada. A porta principal estava aberta e havia barulho de discussão vindo de dentro. Rafael correu para o interior, seguido por Mirella. No corredor principal, encontraram enfermeiras e funcionários agitados. O que está acontecendo? Rafael perguntou para uma enfermeira. A doutora chegou gritando, exigindo levar a criança embora imediatamente. O Dr. Cláudio tentou argumentar, mas ela disse que tinha autoridade total sobre o caso. Onde elas estão agora? No quarto da menina, mas senhor. Rafael não esperou ela terminar. Disparou pelos corredores, seguindo os gritos que ecoavam. Chegando ao quarto de Sofia, encontrou uma cena aterrorizante. Natália segurava Sofia no colo de forma inadequada, while Cláudio tentava convencê-la a entregar o bebê. Natália, isso é loucura. Você está destruindo tudo que construímos. Cláudio dizia, claramente nervoso. Já destruí mesmo. Natália berrava, apertando Sofia com força. Se não posso ter o que quero, ninguém vai ter. Sofia chorava de terror, seus bracinhos ficando vermelhos pela pressão. Natália! Rafael entrou no quarto com desespero. Larga minha filha agora. Rafael, como você chegou tão rápido? Natália se virou ainda mais furiosa. Mirella apareceu atrás de Rafael. Doutora, a senhora está machucando ela. Era verdade. Sofia estava sendo segurada incorretamente, claramente em sofrimento. Eu não machuco ninguém. Natália recuou para perto da janela. Estou protegendo ela de vocês. Rafael deu um passo à frente, mas Natália balançou Sofia ameaçadoramente. Fica aí. Se você se aproximar, eu... Natália, olha para Sofia! Rafael gritou desesperado. Olha como ela está assustada. Ela está assustada por causa de vocês, porque vocês vieram estragar tudo. Cláudio também tentou se aproximar. Natália, vamos resolver isso com calma. Entrega a criança e conversamos... Não! Natália se virou para ele furiosa. Você é um covarde. Quando a coisa aperta, você vira as costas. Rafael aproveitou a distração e tentou se aproximar, mas Natália percebeu. Eu avisei para ficar parado. Foi nesse momento que seguranças da clínica apareceram na porta, alertados pela confusão. Senhora, a senhora precisa entregar a criança. Um deles disse calmamente. Natália olhou ao redor, vendo que estava cercada. Sua expressão ficou ainda mais perigosa. Se vocês se aproximarem, eu faço uma coisa terrível. Juro que faço. A ameaça gelou o sangue de todos no quarto. Natália começou a caminhar em direção à saída de emergência, ainda segurando Sofia de forma perigosa. Ninguém me segue. Se alguém vier atrás, eu solto ela. A ameaça era horrível demais para arriscar. Todos ficaram parados, observando Natália sair. Rafael se sentia completamente impotente. Precisamos fazer alguma coisa. Ela vai machucar a Sofia. Os seguranças estavam perdidos, sem saber como agir. Senhor, não podemos arriscar a vida da criança. Mirella pensou rapidamente. Senhor Rafael, ela vai tentar sair pelos fundos. Se a gente conseguir chegar lá primeiro...
Rafael entendeu imediatamente. Vocês continuem aqui, façam barulho como se estivessem tentando negociar. Nós vamos contornar. Rafael e Mirella correram pela rota alternativa, tentando chegar à saída dos fundos antes de Natália. Pelos corredores, escutavam os gritos dela ecoando. Eu avisei que vocês iam se arrepender. Avisei que isso ia acontecer. Rafael e Mirella chegaram à porta dos fundos no momento exato em que Natália saía com Sofia. Natália! Rafael gritou. Ela se virou assustada por eles terem chegado ali. Como vocês conseguiram... Natália, por favor, Mirella falou com voz serena. Olha bem para Sofia. Ela está muito assustada e precisa de cuidados. Era verdade. Sofia chorava de uma forma diferente, um choro de puro terror. Ela está bem, Natália insistiu, mas sua própria voz estava tremendo. Não tá não. Rafael se aproximou devagar. Sofia nunca chorou assim quando estava comigo ou com a Mirella. Por um momento, Natália olhou para o bebê que segurava. Sofia estava realmente em pânico, tremendo e chorando desesperadamente. Eu só queria que vocês entendessem que... A gente entende que você está sofrendo, Natália. Rafael continuou se aproximando cautelosamente. Você se sentiu rejeitada, e isso doeu muito. Mirella também se aproximou pelo lado oposto. Doutora, ainda dá tempo de resolver isso direito. Entregar a Sofia, procurar ajuda profissional, já é tarde demais. Natália recuou novamente. Ninguém vai me perdoar. Todo mundo merece uma segunda chance, Mirella disse gentilmente. A senhora sabe disso melhor que ninguém. Natália olhava de um para o outro, visivelmente dividida internamente. Foi então que Sofia, no auge do desespero, estendeu os bracinhos na direção de Mirella. O bebê balbuciou entre soluços. O som partiu o coração de todos. Até Natália ficou abalada. Ela tá pedindo você, Natália disse com voz quebrada. Ela só quer se sentir segura, Mirella respondeu, lágrimas nos olhos. Natália olhou para Sofia, depois para Rafael, depois para Mirella. Por um instante, sua máscara de raiva desapareceu, mostrando uma mulher profundamente perturbada. Eu só queria ser amada de verdade, ela sussurrou. Você pode ser amada, Natália, mas não forçando, não manipulando as pessoas. Nesse momento, sons de sirenes começaram a se aproximar. Alguém havia chamado a polícia. Natália olhou ao redor, percebendo que realmente não tinha mais saída. Vou ser presa, não vou? Provavelmente. Mas se entregar a Sofia agora, sem machucar ela, isso vai contar a seu favor. Natália olhou para Sofia uma última vez. O bebê havia parado de chorar e a olhava com aqueles olhinhos azuis inocentes. Me desculpa, pequena, ela sussurrou. Desculpa por tudo isso. Lentamente, Natália entregou Sofia para Mirella. No momento em que chegou aos braços de Mirella, Sofia se acalmou imediatamente. Era como se finalmente tivesse voltado para casa. Rafael se aproximou e tocou suavemente o rostinho da filha. Oi, meu amor. Papai está aqui agora. Sofia olhou para ele e, pela primeira vez em dias, esboçou um sorriso pequeno. Os policiais chegaram e encontraram uma situação bem diferente do que esperavam. Em vez de uma situação de refém ativa, viram uma mulher sentada no chão chorando, enquanto uma família se abraçava a alguns metros de distância. O que houve aqui? Perguntou o sargento. Rafael mostrou o celular com a gravação. Temos evidências de que essa mulher manipulou psicologicamente a mim e a minha filha. Ela forjou documentos para uma internação médica desnecessária e hoje tentou fugir com minha filha. O policial escutou trechos da gravação, impressionado com as confissões ali registradas. Senhora, a senhora tem direito a permanecer calada e direito a um advogado. Natália levantou a cabeça com os olhos vermelhos. Quero falar com um advogado antes de dizer qualquer coisa. A resposta mostrou que, mesmo abalada, ela ainda tinha consciência dos seus direitos. Claro, senhora, isso é um direito seu. Enquanto Natália era conduzida para a viatura,
Cláudio tentou sair discretamente pela porta dos fundos. "E o senhor, doutor?" perguntou o sargento, interceptando-o. Rafael apontou para Cláudio. "Ele é cúmplice. Mantinha minha filha internada sem necessidade médica real, seguindo orientações dela." Cláudio tentou se defender. "Eu sou médico." Estava prestando assistência profissional, mas os policiais já tinham ouvido a gravação onde ele admitia estar sendo pago para manter Sofia internada por tempo indefinido. "Doutor, o senhor também vai precisar nos acompanhar para prestar esclarecimentos." Enquanto Cláudio era conduzido, uma ambulância chegou para examinar Sofia. A paramédica examinou o bebê com cuidado. Fisicamente ela está bem, um pouco desidratada, provavelmente pelo estresse, mas nada preocupante. "E emocionalmente?" Rafael perguntou. A profissional sorriu. "Bebês são mais resistentes do que imaginamos. Com amor e cuidados adequados, ela vai se recuperar totalmente." Rafael olhou para Mirela, que ainda segurava Sofia protetoramente. "Mirela, não sei nem como começar a te agradecer. Você salvou minha filha. Nós salvamos ela, senhor Rafael. Juntos." O sargento se aproximou para conversar com Rafael. "Senhor Cavalcante, vamos precisar do seu depoimento completo na delegacia e da gravação como prova material." "Claro, sargento. Eles vão responder pelos crimes. Com as evidências que o senhor tem, ela vai responder por manipulação psicológica, tentativa de sequestro, exercício irregular da profissão. É caso sério. E o médico? Formação de quadrilha, exercício irregular, fraude. Também vai responder." Rafael suspirou, sentindo um alívio imenso. Finalmente a justiça vai ser feita. Na delegacia, depois de prestarem depoimento, Rafael e Mirela souberam que Natália havia permanecido em silêncio e solicitado advogado, enquanto Cláudio tentava jogar toda a culpa nela. Mas as gravações eram evidência suficiente para sustentar as acusações contra ambos. Um mês depois da prisão de Natália, Rafael estava no chão da sala, tentando fazer Sofia se interessar pelos brinquedos novos que havia comprado. "Olha só, princesa, é um chocalho que faz música." Sofia o observava seriamente, mas sem demonstrar muito entusiasmo. Rafael suspirou, desanimado. Mirela, que organizava alguns brinquedos, percebeu o desânimo dele. "Senhor Rafael, lembra que a pediatra disse que ia levar um tempo?" "Eu sei, mas ela ainda não sorri para mim como sorri para você." Era verdade. Sofia reagia bem com Mirela, mas ainda estava cautelosa com Rafael. "Isso é normal, senhor. Ela precisa de tempo para lembrar que pode confiar completamente no senhor." Rafael se sentou no sofá, claramente frustrado. "E se ela nunca mais confiar em mim? E se eu estraguei nossa relação para sempre?" Mirela se sentou ao lado dele. "Posso falar uma coisa? O senhor está tentando forçar uma conexão que precisa acontecer naturalmente." "Como assim? O senhor comprou 1000 brinquedos, está fazendo palhaçada." "Mas a Sofia não precisa de show. Ela precisa de carinho genuíno." Rafael olhou para a filha, que estava no tapete mexendo distraidamente em alguns brinquedos. "Não sei mais como demonstrar carinho natural. Parece que esqueci como ser pai. Ninguém esquece de ser pai, senhor. O senhor só está tentando demais." Mirela pegou Sofia no colo e trouxe para perto de Rafael. "Sofia, olha o papai aqui." O bebê olhou para Rafael, mas sem a expressão de alegria que mostrava quando via Mirela. Rafael estendeu o dedo para Sofia tocar, mas ela hesitou. "Tá vendo? Ela ainda tem receio de mim." "Não é receio, senhor. É só cautela. E isso passa com paciência." Mirela teve uma ideia. "Que tal a gente cantar aquela cantiga que ela sempre gostou, a que você cantava quando trabalhava aqui?" "Essa mesma. Mas agora vamos cantar juntos, bem devagar." Rafael hesitou. "Não sei se lembro direito da melodia. Não precisa ser perfeito. Só precisa ser com carinho." Mirela começou a cantarolar baixinho a cantiga de ninar que sempre acalmava Sofia.
Aos poucos, Rafael se juntou a ela. No início, suas vozes estavam desafinadas, mas gradualmente foram se harmonizando, criando uma melodia suave. Sofia parou de brincar e prestou atenção nos dois. "Tá funcionando", Mirela sussurrou. Eles continuaram cantando, e Rafael percebeu que não estava tentando impressionar Sofia. Estava apenas estando presente com ela. Foi então que aconteceu. Sofia sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro, olhando diretamente para Rafael. "Ela sorriu para mim." Rafael ficou emocionado. Ela realmente sorriu. Mirela sorriu também. "Agora o senhor lembra como faz, né?" Rafael pegou Sofia no colo, agora com movimentos naturais e calmos. "Oi, minha princesinha." Papai estava com saudades. Sofia não recuou. Pelo contrário, se acomodou no colo dele como se fosse o lugar mais natural do mundo. Rafael olhou para Mirela com gratidão. "Obrigado por me ensinar a ser pai de novo. O senhor sempre soube, senhor Rafael. Só precisava lembrar." Naquela tarde, pela primeira vez desde que Sofia nasceu, Rafael se sentiu realmente conectado com sua filha. 6 semanas depois, Rafael estava mais nervoso do que nunca. Havia planejado algo especial, mas não sabia se era o momento certo. Mirela chegou para trabalhar e percebeu que algo estava diferente. "Senhor Rafael, por que a casa está toda arrumada assim?" Rafael apareceu da cozinha, visivelmente tenso. "Mirela, posso conversar com você? É sobre uma coisa importante." "Claro, senhor." "Aconteceu alguma coisa ruim?" Rafael a levou para a sala, onde Sofia brincava tranquilamente no tapete com seus brinquedos favoritos. "Mirela, nesses últimos meses eu pensei muito sobre tudo que a gente passou." Rafael se sentou na poltrona em frente a ela. "Pensei sobre como você nunca desistiu de nós, como você arriscou sua vida para salvar a Sofia, como você me ajudou a ser pai de novo. Senhor Rafael, eu só fiz o que qualquer pessoa faria." "Não, Mirela. Deixa eu terminar." Rafael respirou fundo. "Eu passei meses achando que o que eu sentia era só gratidão. A Natália me convenceu que era confusão mental, coisa de viúvo desesperado." Rafael se levantou e foi até a janela. Mas não era isso, era amor verdadeiro. Mirela ficou em silêncio, apenas observando. "Senhor Rafael, o senhor ainda está se recuperando da perda da dona Camila. Sempre vou ter saudades da Camila. Ela foi muito importante na minha vida. Mas isso não me impede de amar você." Rafael se virou para olhá-la diretamente. "Mirela, você não é substituta de ninguém. Você é especial do seu próprio jeito. O senhor está falando isso porque eu ajudei com a Sofia." "Não!" Rafael se aproximou. "Tô falando porque quando olho para você, vejo coragem, bondade, força. Vejo uma mulher incrível que ama minha filha como se fosse dela." Mirela sentiu lágrimas nos olhos. "Senhor Rafael, mas eu venho de família simples. O senhor é empresário bem-sucedido." Rafael se ajoelhou na frente dela. "Mirela, eu não ligo para diferenças sociais. O que importa é o que você tem aqui dentro." Rafael apontou para o próprio coração. "E o que você tem é ouro puro." Rafael segurou a mão dela. "Eu te amo. E não é gratidão, não é conveniência, não é porque preciso de alguém para cuidar da Sofia. É porque você trouxe esperança de volta para minha vida." "E a Sofia?" Mirela perguntou, olhando para o bebê. Rafael sorriu. "A Sofia já te escolheu como mãe há muito tempo. Ela só estava esperando eu acordar." Rafael se levantou e estendeu a mão para ela. "Mirela quer se casar comigo? Quer formar uma família de verdade com a gente?" Mirela olhou para Sofia, que naquele momento balbuciou, "Mamá", olhando diretamente para ela. Eu sempre amei vocês dois, mas nunca pensei que o quê? Que alguém como o senhor pudesse se apaixonar por alguém como eu. Alguém como você é exatamente o que eu sempre precisei."
Rafael a beijou carinhosamente. Isso é um sim? É um sim. Sofia, como se entendesse que algo importante estava acontecendo, bateu palminhas e riu. Acho que ela aprovou, Rafael disse, sorrindo. Claro que aprovou. Ela sabia que éramos família antes da gente descobrir. 1 ano e 3 meses depois, numa pequena igreja no centro da cidade, Rafael e Mirella se casavam numa cerimônia simples, mas emocionante. Sofia, agora com quase 2 anos, estava no colo de Dona Maria, que havia se tornado uma avó de coração para a menina. O padre sorria ao ver a família pouco convencional à sua frente. Rafael e Mirella, vocês passaram por dificuldades que poderiam ter destruído qualquer relacionamento. Mas em vez disso, essas provações fortaleceram o amor entre vocês. Na primeira fila, alguns amigos de Rafael assistiam respeitosamente. Nem todos da família haviam aprovado inicialmente, mas ao ver a felicidade genuína do amigo, a maioria acabou aceitando. Rafael, você aceita Mirella como sua esposa, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza? Aceito. E aceito também como mãe da minha filha e companheira da minha vida. Mirella, você aceita Rafael como seu marido, prometendo cuidar dele e da pequena Sofia como sua própria família? Aceito de coração. Prometo amar vocês dois pelo resto da vida. Na hora de trocar alianças, Sofia começou a balbuciar alto, como se quisesse participar da cerimônia. Parece que alguém quer dar opinião, o padre disse, sorrindo. Rafael pegou a filha no colo. Sofia, hoje você ganhou uma mãe oficial, e eu ganhei uma esposa maravilhosa. Sofia olhou para Mirella e disse, um pouco enrolado, mas claro, mamã. Foi a primeira vez que ela falou a palavra de forma mais nítida. Toda a igreja se emocionou com o momento. Depois da cerimônia, na pequena festa no jardim da igreja, Dona Maria se aproximou do casal. Vocês merecem toda a felicidade do mundo. É lindo ver como a vida recompensa quem luta pelo que é certo. Rafael abraçou a cozinheira carinhosamente. Dona Maria, muito obrigado por ter guardado o telefone da Mirella. Se não fosse isso, as coisas certas sempre encontram um jeito de acontecer, meu filho. Durante a festa, Rafael recebeu uma ligação que estava esperando há meses. Era o advogado que acompanhava o caso de Natália. Senhor Cavalcante, a sentença final saiu hoje. Natália foi condenada a 2 anos e meio de prisão, mais perda definitiva da licença. E o Cláudio, 2 anos de prisão e perda da licença médica. Eles não vão mais poder prejudicar nenhuma família. Rafael desligou e contou para Mirella. Finalmente acabou completamente. Não, amor, agora que nossa verdadeira história está começando. Rafael olhou ao redor da festa simples. Sofia brincava com outras crianças. Mirella conversava alegremente com as convidadas. Dona Maria comandava o buffet como se fosse da família. Você tem razão. Esta é nossa história de verdade. No final da tarde, quando os convidados foram embora, Rafael, Mirella e Sofia ficaram sozinhos no jardim. O sol estava se pondo, criando um ambiente dourado e tranquilo. Sofia havia adormecido no colo de Mirella com expressão de completa paz. Rafael, posso dizer uma coisa? Claro. Eu nunca imaginei que ia ser tão feliz. Por muito tempo, achei que meu destino era só trabalhar e sobreviver. E agora? Agora sei que amor verdadeiro não olha classe social ou profissão. Ele acontece entre pessoas que se completam. Rafael beijou a testa de Mirella. A Sofia vai crescer sabendo que família não é sobre dinheiro ou posição social. É sobre amor, cuidado e proteção. E ela vai saber que quando as pessoas se amam de verdade, conseguem superar qualquer dificuldade. Mirella olhou para Sofia dormindo. Nossa menina nunca mais vai passar por nada daquilo. Nunca. Agora, ela tem uma família de verdade. Rafael pegou Sofia cuidadosamente no colo e os 3 caminharam juntos para o carro.
Na igreja vazia, o silêncio foi quebrado apenas pelos sinos, tocando suavemente, como se celebrassem essa família que renasceu das dificuldades. Enquanto dirigiam para casa, Mirella olhou pela janela e murmurou: "Obrigada por me ensinar que vale a pena lutar pelas pessoas que a gente ama." Rafael segurou a mão dela. "Obrigado por nunca ter desistido de nós." Sofia, dormindo na cadeirinha, sorriu em sonhos, como se soubesse que finalmente estava em casa. 2 anos depois, o casal receberia a notícia de que Sofia estava se desenvolvendo perfeitamente, sem nenhuma sequela dos traumas sofridos, e que eles estavam esperando um segundo filho. Mas essa já é outra história. Gostou dessa história? Você acha que a Natália teve o que mereceu? Acha que o Rafael conseguiu superar o trauma de forma saudável? Me conta nos comentários. Até a próxima história.